no jogo do Corinthians agora, contra o Fluminense, na quarta-feira, no meio da Gaviões surgiram bandeiras com a imagem do Lula, né? E na camisa 12 e na Gaviões, que é a maior parte da Gaviões, sempre foi, desde a sua história, sou fundador da Gaviões. Nós lá nascemos para lutar contra duas ditaduras, uma que tinha do Corinthians, do Vadielu, um presidente que se eternizava lá, da Arena, do partido que apoiava a ditadura e que usava o Corinthians em benefício próprio do ponto de vista político. E uma ditadura que nos impedia de levar no estádio umas faixas Revolução Corintiana, vamos derrubar o ditador, abaixo a ditadura, liberdade. A gente levava essas faixas no estádio, na época da fundação da Gaviões, para derrubar o Vadielu, para fazer um movimento da arquibancada para dentro do campo. E a polícia nos reprimia, nos prendia, né, porque não podia ter liberdade de opinião. A nossa consciência política foi surgindo exatamente ali, que a gente viu a serviço de quem estava a polícia, a justiça, sempre a serviço da ditadura militar. Então nós surgimos para isso. Tanto que participamos de tudo. Campanha das diretas já, a primeira manifestação pública pela anistia ampla, geral e restrita, fomos nós que levamos no meio da Gaviões da Fiel, num jogo Corinthians e Santos, com o Morumbi lotado. Participamos da campanha Presidente Quem Escolhe a Gente. Fizemos aí manifestações contra o ladrão da merenda, contra a ditadura da CBF, a ditadura da Globo, que põe o horário do jogo. Então, sempre teve uma participação política. O Corinthians é um time... Primeiro, o Corinthians foi fundado por operários, é o time do povo, é o povão. Né? Você não pode... quem disse que futebol não se mistura com política? Tem tudo a ver com política. Né? Tivemos aí a democracia corintiana, o Sócrates, o Casagrande, Adilson Monteiro Alves, né? Sempre uma participação política. E no ano 2020, quando aqueles malucos estavam fazendo aquelas manifestações em frente à Fiesp, pedindo um golpe militar, fechamento do Supremo, um grupo grande de gente, integrantes da Gaviões e de outras torcidas, resolvemos ir para a rua, para a Paulista, para enfrentar esses caras, botar esses caras para correr e dizer que nós queríamos democracia. A partir daí, né, ainda a pressão contra Gaviões, no sentido de que a gente está participando politicamente, claro que participamos. Né? O povão é que mais sofre, né? A maior parte do corintiano é o povo da periferia, é o que mais sofre com miséria, com a falta de emprego. E o presidente da Gaviões, na época da eleição de 2018, era o Digão, ele se indignou, entrou na campanha do Ele Não, né? Dizendo o seguinte, que nós, Gaviões, nós podíamos votar em qualquer candidato no primeiro turno, menos no candidato que apoiava a ditadura. Né? E todo mundo embarcou. Nós, e claro, entramos nessa campanha do Ele Não. Eu fiz declaração, o Dentinho, que era presidente do Conselho da Gaviões, o presidente, todos. Por quê? Porque o Bolsonaro disse que o erro da ditadura não foi não ter matado mais uns 30 mil. E como nós éramos os jovens que fundaram a Gaviões, éramos contra a ditadura, eu, Flávio Laselva, Joca, Arthur Timerman, Inaté, éramos contra a ditadura. Nós podíamos estar entre esses 30 mil que o Bolsonaro queria matar. Ele é admirador da ditadura, de torturador. Então, não existe. O integrante da Gaviões, ele tem liberdade, é óbvio, né, para votar em quem ele quiser. Só que na concepção da gente, não no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é contra tudo que nós fizemos, a nossa ideologia, desde a época da fundação. É uma contradição você votar em alguém que é contra a liberdade, que se puder dar um golpe no Brasil. Ele não deu no primeiro mandato porque ele não teve condições. Quem sabe ele tenha no segundo, se ele for eleito. Então, essa é a posição. Então, soldaram lá umas bandeiras com o rosto do Lula, a polícia foi lá, retirou as bandeiras, né, uma atitude contra a liberdade e contra a democracia, e a Gaviões da Fiel, a atual diretoria, né, da qual eu tenho divergências. Lá tem eleição a cada 3 anos, eles ganharam essa última eleição, mas eu tenho divergências muito grandes com todos eles lá. Não do conjunto da Gaviões, do torcedor que vai para a arquibancada, mas dessa diretoria. Até me afastei do conselho lá, porque eu não concordo. Política não mistura com futebol, é uma baboseira. Quem não tem, não conhece a história de verdade da Gaviões. E eles imediatamente puseram uma nota dizendo que a gente não se envolve em questões políticas, não temos candidato. Eles fizeram aquilo que a polícia fazia na época da fundação da Gaviões. Quando nós levantávamos a faixa Revolução Corintiana, abaixo a ditadura, a polícia foi lá e nos reprimiu. Agora levantaram a bandeira do Lula,
foi lá e nos reprimiu. E a diretoria dos Gaviões aprova aquilo, né? Eu acho que o que está rolando por aí são os acordos políticos. Eu acho que o prefeito de São Paulo, esse que ficou no lugar do Bruno Covas, se elegeu só porque o Bruno Covas estava doente, ganhou a eleição muito mais. As pessoas tinham, na verdade, pena e solidariedade pelo Bruno Covas e acabaram, infelizmente, com a morte do Bruno Covas. Esse sujeito assumiu a prefeitura de São Paulo, que a maior parte dos brasileiros, os paulistanos, nem sabe o nome do prefeito, né? E alguém lá da cúpula da Gaviões deve ter feito algum acordo com o prefeito, porque ele é bolsonarista, ele apoia o Bolsonaro, né? O governador apoia o Bolsonaro, fizeram algum acordo lá para dizer assim, não, olha, publica aí que a Gaviões não vai apoiar o Lula, não pode apoiar o Lula. A Gaviões não é contra o Bolsonaro, a Gaviões não se mete na política. Ficou ridículo isso aí, foi ridículo. Tanto que quando eles publicaram a nota, foi uma avalanche de gente na rede social, descendo o cacete, né? E, infelizmente, tem até bolsonarista enrustido lá na Gaviões. Como a Gaviões é um reflexo da sociedade, isso é real, né? A Gaviões não é um ente a par da sociedade, ela faz parte da sociedade brasileira. Tem muita gente, infelizmente, que acredita no Bolsonaro até dentro da Gaviões, né? É um suicídio, né? Você quer eleger um presidente que vai contra a liberdade, contra a democracia, pela qual nós lutamos tanto. Sempre fomos encarados no estádio pela polícia como marginais, né? A polícia não nos encara como cidadãos que vão ao estádio. Cometemos erros, claro, as torcidas organizadas cometeram erros, claro, quem que não cometeu? A polícia militar também, né? Certo? Por causa disso, fecha a polícia militar, né? Os políticos cometem erro, acaba com a política. Então, eu acho que aí a gente quer ter o direito de ser tratado como cidadão. E a gente tem uma ideia, né, de que quanto mais festa, quanto mais liberdade, quanto mais bandeira, quanto mais batucada, alegria, papel picado tiver no futebol, menos violência tem. E as chamadas autoridades de segurança acham o contrário, que quanto mais você fica lá reprimindo, proibindo tudo, é que você vai coibir a violência. Eu digo que é exatamente o contrário. Futebol tem que ser que nem o carnaval, uma festa para todo mundo. Você não pode proibir no carnaval o carro alegórico, as pessoas cantando samba, não pode levar estandarte, aí o carnaval perde a graça. É o que está acontecendo com o futebol, né? Então, é isso. Então, essa posição da Gaviões, não é da Gaviões, da diretoria da Gaviões, eu discordo totalmente, acho lamentável, acho ridícula, patética, certo? E se um dia a Gaviões como um todo pensar desse jeito, eu vou continuar corintiano, mas vou esquecer o meu passado de fundador da Gaviões.